Sem escolha para fugir da fome e da pobreza, as famílias afegãs estão vendendo as filhas para sobreviver. Da Coreia do Norte, viajamos agora para o Afeganistão, um país que está a pouco mais de 3.000 quilômetros de Belém, a cidade onde Jesus Cristo nasceu. Para você ter uma ideia dessa distância, ela é semelhante à distância entre Brasília e Fortaleza. Tão perto do berço do cristianismo, e ainda assim, um dos lugares mais perigosos do mundo para se confessar cristão. Hoje, estamos aqui para responder a uma pergunta que dói. Como a fé cristã, e especialmente o catolicismo, é recebida no Afeganistão? O Afeganistão não é um país comunista. Atualmente, o país é governado pelo Talibã, que reassumiu o poder em agosto de 2021, instaurando o chamado Emirado Islâmico do Afeganistão, um regime teocrático fundamentalista islâmico radical. Na década de 1980, o Afeganistão foi governado por um regime socialista apoiado pela União Soviética. Esse período terminou com a retirada soviética e o colapso do governo comunista. Após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, o Talibã, que abrigava e protegia a Al-Qaeda, foi derrubado por forças internacionais lideradas pelos Estados Unidos. Seguiram-se 20 anos de guerra, custos incalculáveis e milhares de vidas perdidas. Em 31 de agosto de 2021, as tropas norte-americanas deixaram Cabul. As portas do Palácio Presidencial ficaram abertas. O presidente Ashraf Ghani fugiu do país. O Talibã retomou o poder sem resistência armada significativa. Como sempre, os mais fracos pagaram o preço. Ser cristão no Afeganistão. No Afeganistão, não existe liberdade religiosa. A lei estabelece a nação como um Estado islâmico, regido por uma interpretação severa da Sharia. Qualquer outra religião não é bem-vinda. Cristãos não podem viver sua fé abertamente. Converter-se ao cristianismo é considerado traição cultural, vergonha familiar e crime religioso. Celulares são revistados. Aplicativos da Bíblia são provas de condenação. O simples nome de Jesus pode custar uma vida. Pergunta: cristãos podem praticar sua fé livremente no Afeganistão? Resposta: não, de forma alguma. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mateus 10, 22. Existem igrejas católicas no Afeganistão? Não. Publicamente, não existem mais. Antes de 2021, havia apenas uma capela católica, localizada dentro da embaixada italiana em Cabul, protegida por acordos diplomáticos. Após a retomada do Talibã, missões católicas foram encerradas, obras humanitárias cristãs foram fechadas e padres e religiosos deixaram o país. Ainda existem padres no Afeganistão? Não oficialmente. Se existirem cristãos ou clérigos, vivem na clandestinidade absoluta. A Sharia, na interpretação do Talibã, controla todos os aspectos da vida cotidiana. Para as mulheres afegãs, isso significa proibição de estudar após os 12 ou 13 anos, restrições severas ao trabalho, impossibilidade de sair desacompanhadas, uso obrigatório de vestimentas rígidas e punições físicas severas. Pergunta: as mulheres afegãs podem resistir ao Talibã? Resposta: resistem, em silêncio, pagando um preço alto. Pergunta: até quando elas poderão resistir? Enquanto ainda tiverem forças. Felizes os perseguidos por causa da justiça. Mateus 5, 10. Como se tanta crueldade ainda não bastasse, em uma terra que está a poucos quilômetros de Belém, onde nasceu Jesus Cristo, a miséria chegou a um ponto que desafia qualquer compreensão humana. No Afeganistão,
Famílias inteiras vivem à beira do colapso, sem trabalho, sem comida, sem esperança. E diante do desespero absoluto, pais tomam a decisão mais dolorosa que um ser humano pode enfrentar. Eles vendem suas próprias filhas, meninas ainda crianças, entregues a homens adultos em casamentos forçados, não por escolha, mas por sobrevivência. Com o dinheiro recebido, essas famílias compram pão, arroz, água. Tentam manter vivos os outros filhos. Não há celebração, não há alegria, há silêncio, há choro contido, a culpa que acompanhará esses pais para o resto da vida. Essa não é uma história isolada. É a consequência de um país devastado, esquecido pelo mundo, onde a miséria empurra o ser humano para decisões que jamais tomaria em tempos de dignidade. Enquanto isso, a poucos quilômetros do lugar onde Deus se fez homem, crianças deixam de ser crianças para pagar o preço da fome. Hannelore Groenewald. Entre tantas histórias, uma ecoa como um grito silencioso. A médica missionária Hannelore Groenewald perdeu o esposo e os 2 filhos, assassinados pelo Talibã. Pergunta: ela desistiu? Não. Ela declarou que o chamado de Deus não havia terminado. Se o grão de trigo não morrer, fica só. João 12, 24. O Talibã persegue, prende e mata cristãos. Saulo de Tarso também fazia o mesmo. A diferença? Saulo encontrou Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, 4. O Talibã ainda não caiu do cavalo, mas a história mostra que nenhum perseguidor é eterno. 13 cristãos morrem por dia no mundo por professarem sua fé. A China mantém relações diplomáticas e econômicas com o Talibã, buscando interesses estratégicos e estabilidade regional. Pergunta: o Talibã apoiou os ataques de 11 de setembro? Sim, eles abrigaram Osama Bin Laden e recusaram entregá-lo, o que levou à invasão de 2001. Crise humanitária. O Afeganistão vive uma crise humanitária sem precedentes. Não há empregos. A fome impera. Crianças sobrevivem com pedaços de pão e chá. Chega a noite, e esse foi o único alimento do dia. O contraste entre pobreza extrema e riqueza concentrada é alarmante. Cristãos vivem como refugiados dentro do próprio país. Lembrai-vos dos prisioneiros. Hebreus 13, 3. O Afeganistão é hoje um dos lugares mais perigosos do planeta. Uma combinação explosiva de armamento pesado, fanatismo religioso e miséria extrema. O Talibã nega ser uma ditadura, mas suas atitudes falam por si. Cristãos vivem um verdadeiro inferno na Terra e ainda assim não negam Cristo. Ser fiel até a morte. Apocalipse 2, 10. A nossa viagem ainda não terminou. O que vimos até aqui não é o fim da história. É apenas mais uma estação de uma dor que atravessa fronteiras e alcança todos aqueles que ousam professar a fé em Jesus Cristo. No próximo domingo, 8 de fevereiro, seguiremos viagem rumo à Somália. Hoje, um dos países mais violentos do mundo contra cristãos e comunidades de fé. E não será uma viagem fácil, porque onde a fé sobrevive, a perseguição se intensifica. Mas queremos dizer algo a você que nos acompanha. Os números falam, e a resposta ao nosso documentário publicado em 25 de janeiro sobre a Coreia do Norte mostrou que vocês não caminham conosco por curiosidade, mas por consciência. Por isso, no dia 15 de fevereiro, preparamos um presente especial para nossos espectadores. Um gesto de gratidão, um sinal de comunhão. Porque, se em terras distantes a fé é perseguida com violência, aqui no Brasil, professar o cristianismo também já não é simples.
O mundo muda, a intolerância cresce, mas a cruz continua de pé. Seguimos juntos. Até o próximo domingo. Este é o canal João Profeta. A verdade é proclamada, o Evangelho confronta e a esperança se renova. Inscreva-se, compartilhe, fortaleça a missão.